Olá, turma. Boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso curso, à nossa disciplina de Física. Hoje a gente está entrando na segunda unidade, de acordo com o nosso cronograma, e o assunto é leis de Newton, que vai nos acompanhar ao longo dessa unidade e ao longo do nosso curso, né, até o fim. Então, hoje a gente vai dar uma introdução nas leis de Newton, que são três leis, e a gente vai dar essa introdução e apresentar a primeira e segunda lei. E mais para frente a gente vai apresentar a terceira lei e as aplicações das leis de Newton. E aí tudo que se segue no curso, que a energia, as forças, tudo que segue vai ser a partir dessas leis de Newton, né? Então é um assunto muito importante, a gente vai dar um foco grande aí, tanto que essa unidade toda é acerca desse assunto e espero que seja proveitoso, todos consigam aprender e entender tudo aí. Então vamos dar prosseguimento. Física mecânica, coloquei aqui, é a física que a gente está estudando, né? A física 1, a física mecânica. E para ficar bem claro, eu coloquei essa divisão aqui, né? Tem a física mecânica cinemática e tem a parte dinâmica, explicando o que as diferenciam. A cinemática é o estudo dos movimentos e suas características. Então a gente estudou alguns tipos de movimentos, o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado, e algumas aplicações, em alguns casos especiais, que aceleração constante, a gente tinha a queda livre, tinha o movimento oblíquo, então a gente estudou tudo isso, que era a cinemática, que é o movimento e suas características, sem se importar com as causas. Então, teve uma aula que eu falei que eu ia falar de alguns movimentos que até poderiam parecer absurdos, mas a gente não estava se importando com as causas. Já a dinâmica é o estudo que leva em conta essas causas. Então, a gente estudou o movimento uniforme, onde a aceleração era zero. E aqui na dinâmica a gente vai entender por que aquela aceleração é zero, o que fez aquela aceleração ser zero. Na cinemática a gente estudou o movimento uniformemente variado, o que a aceleração era constante. Aqui a gente vai entender como aquela aceleração era constante. Então a dinâmica se atém nas causas, né? E nas consequências também. A cinemática estava preocupada apenas com o movimento e suas características. Então, aqui está tem um resuminho do que a gente precisa considerar no estudo da dinâmica, uma introdução. Né? A dinâmica, como eu falei, é o estudo da causa que provoca os movimentos. Então, ela apresenta uma relação entre características dos movimentos com os fatores que os determinam. Isso é o seguinte, a gente viu lá que tinha uma aceleração constante, como eu falei agora há pouco, né? Isso aqui está escrito de outra forma. A gente tinha uma aceleração constante, uma aceleração nula, e isso determinava um movimento. Mas por que aquela aceleração era constante? Por que aquela aceleração era nula? Então esse é o foco do estudo da dinâmica aqui. A dinâmica também é conhecida como mecânica newtoniana, em homenagem a Isaac Newton, que foi o precursor desse estudo aí. Né? Ele primeiro observou, fez todos os passos lá da metodologia científica, né, para comprovar um, uma ideia, comprovar um estudo. Então ele observou, fez uma hipótese, experimentou, chegou a conclusões. Então ele é o pai desse estudo da dinâmica. Antes dele não não se entendia esse estudo, o universo, a natureza de como ocorrem as coisas, na natureza do universo mesmo, dos corpos, dos movimentos, não se entendia como se entende hoje. Então, nada mais justo do que homenageá-lo dessa forma, e até ele é a unidade de medida da força, né? dessa grandeza aí, é em Newton. Então, é a mecânica newtoniana.
essa dinâmica, essa mecânica newtoniana é um caso particular. Embora a gente, desde que se estuda física, a gente estuda praticamente tudo a partir da dinâmica, a partir das leis de Newton, ela é um caso particular. Por quê? Porque ela não se aplica em todas as situações. Então isso determina que ela é um caso particular. Em quais situações ela não se aplica? Numa situação de velocidade muito alta, próxima à velocidade da luz ou da ordem de grandeza, né? E antes essas situações de velocidade muito alta, se imaginava que as leis que regiam, né, esses movimentos, as situações de alta velocidade, né, da velocidade da luz, antes se imaginava que também era aplicável a dinâmica de Newton, né? Até que chegou Albert Einstein e mudou isso, né? Lançou a teoria da relatividade, que mudou a visão que se tinha. Então, a mecânica newtoniana não é aplicável em casos de velocidade muito alta. E também não é aplicável em casos de dimensões muito pequenas, que nesse caso, observando um elétron, átomos, moléculas, não se aplica essa dinâmica de Newton, se estuda a mecânica quântica. O princípio de Heisenberg, né, ele foi o precursor dessa ideia aí, da mecânica quântica. Porém, a grande maioria do que a gente estuda em física não são esses dois casos. Portanto, mesmo sendo um caso particular, a dinâmica abrange praticamente todo o nosso estudo aqui. Né? E grandezas utilizadas. A gente estudou agora principalmente a partir de algumas grandezas. Né? Então, deslocamento, velocidade, tempo, aceleração são nomes recorrentes aqui no nosso curso. E agora passarão a ser recorrentes força e massa. Então tem esse acréscimo dessas duas grandezas que são utilizadas amplamente aqui como objeto de nosso estudo. E aqui para frente, mais para frente, a gente vai definir essas grandezas e vai ver como elas são aplicadas nas leis de Newton. Esse é um panorama geral aí da dinâmica que a gente precisa saber sobre ela antes de dar início. Né? Então, como eu falei, temos três leis. Newton formulou três leis e elas definem e explicam como o universo se comporta, como as coisas ocorrem e o porquê de ser assim. Né? Então são bem importantes. E aí a primeira lei de Newton, ela foi uma mudança no conceito de estado natural. Então o que é isso? Antes se imaginava que um estado natural de um corpo, de um objeto qualquer, era o repouso. Se imaginava que, por quê? Se observava que tudo que estava em movimento tendia a parar, achando que o estado natural, aquele objeto, o corpo qualquer, o estado natural dele era o repouso. Até que Newton começou a observar e propôs essa mudança nesse conceito. E o que ele propôs foi que o estado natural não é o repouso, e sim o estado ao qual o objeto está. Então, se o objeto está, então é bem conhecido como a inércia, né? Princípio da inércia. Se o objeto está em movimento, a tendência, o natural dele é permanecer em movimento. Se o corpo está parado, o natural vai ser permanecer parado. E aí se perguntava, né? Se observava e via que mesmo o objeto em movimento, ele parava. Então se imaginava que a tendência não era ele permanecer em movimento, né? Como Newton propôs. E aí ele lançou as ideias que explicavam isso, né? Que eram as resistências de atrito, resistência do ar, coisas nesse sentido. Até o chão mesmo, que fazia com que o repouso fosse atingido, né? Tirava
o corpo lá do movimento, quando o corpo estava caindo, por exemplo, bater no solo, mantinha o corpo em repouso, tirava do movimento. Então, ele propôs essa mudança aí no que se entendia do estado natural do corpo, né, a natureza dos corpos. E isso ficou conhecido como o princípio da inércia, que diz que se nenhuma força resultante atua sobre o corpo, sua velocidade não é alterada. E essa é a definição da primeira lei de Newton. Então, quem dirige pode imaginar isso no carro, né? Se você está lá com o pé no acelerador e não pisa mais, né? Não acelera mais, apenas mantém, o carro não para. Ele permanece lá em movimento, permaneceria infinitamente se não fosse o freio, primeiramente, que o freio é uma força no sentido contrário da velocidade, então ele vai parar o carro, ou o atrito, né, que ocorre entre os pneus e o chão. E aí vai aos poucos diminuindo essa velocidade, então o atrito é uma outra força. Porém, no mundo ideal, no mundo que Newton propôs aqui para formular isso, a velocidade não seria nunca alterada se uma força no sentido contrário não fosse aplicada. Então, é isso que se entende por princípio da inércia. Se eu estou deitado, eu nunca vou me levantar se uma força não me colocar em movimento, que muitas vezes é o meu corpo, né, que vai lá e entende que é necessário levantar e vai e coloca em movimento. Um objeto não vai entrar em movimento se eu não for lá e empurrar, tirar ele do lugar. Então, esse é o princípio da inércia, que se algo está ou em movimento ou parado, ele tende a permanecer como está, a menos que uma força resultante seja aplicada sobre ele. E aí a gente tem o equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, que é a definição da, do corpo em inércia. Né? Se o corpo está em equilíbrio estático, a gente diz que ele está em repouso com aceleração zero. E se o corpo está em equilíbrio dinâmico, o corpo está com a velocidade constante. Então aqui ele estava em repouso, em equilíbrio estático, ele estava num estado natural em repouso. Em equilíbrio dinâmico, ele está também no estado natural, também em equilíbrio, só que no equilíbrio dinâmico, com a velocidade constante, a menos que surja uma outra força que altere essa velocidade, ou aumente ou diminua. E temos a força resultante, que é o que define essa velocidade, né, se o corpo vai estar em repouso ou em movimento, é a força resultante que vai tirar o corpo do estado da inércia e define também a direção no qual esse movimento vai se dar. Então, tudo que a gente, na primeira parte do nosso curso, na cinemática, a gente dizia que um corpo estava em movimento, um carro estava em movimento, a gente desprezava a razão que a gente não tinha apresentado ainda a força. Agora, estando apresentada a força, a gente vai entender a razão desse movimento, né? Saber por que o corpo está no movimento nesse sentido, porque ele está com essa velocidade, com determinado módulo de aceleração. Então, o que define tudo aqui, praticamente, né, o que dá razão a esse estudo da dinâmica é a força. E aí, definindo a força, aqui a gente define que é uma grandeza vetorial capaz de causar aceleração nos corpos. Essa é a definição de força aí, que tira o corpo tanto ela tira o corpo do repouso, quanto é capaz de colocar também em repouso, né? Se for uma força negativa no sentido do movimento. Aqui então está determinado que ela é a única forma de tirar o corpo do equilíbrio. Então temos um carro lá que está numa velocidade constante, ele só vai sair disso ou se a gente
frear ou se acelerar ou tiver uma força de atrito, né? Então são as forças que tiram o corpo do equilíbrio. E uma única força com módulo e orientação da força resultante tem o mesmo efeito sobre um objeto que todas as forças agindo ao mesmo tempo. O que isso me diz? Que se eu tiver várias forças agindo sobre o objeto em direções diferentes, então a grandeza vetorial, né, que apresenta direções, sentidos, eu posso substituí-las pelo que se chama de princípio da superposição. Então, eu posso substituir essas forças em vários sentidos, em várias direções, por uma força resultante, uma única força resultante. E é isso que basicamente interessa para a gente. A gente com essa força resultante consegue definir o movimento, em que direção e que sentido vai estar o movimento. Então foi por isso que a gente estudou lá no começo, né, os vetores. Aprendeu a somar vetores, principalmente, né? Aprendeu o conceito de versores para indicar a direção no qual um vetor está indo. Então a gente aprendeu isso lá para principalmente aplicar aqui nas forças, na dinâmica, né? E aqui mais para frente tem alguns exercícios que a gente vai entender como isso é aplicado, né? Como a gente vai aplicar aquela vetor resultante que aprendemos lá no começo. E outro aspecto sobre a força é que ela é medida em Newton, como eu falei no começo, né? A letra N. Então é a unidade de medida aí dessa grandeza, Newton. Pronto. Essa é a primeira lei. Ela é teórica, né? Apresenta isso aqui para a gente, apresenta esse princípio da inércia e ela explica as situações, né? Os fenômenos da natureza. Então, um exemplo que é comum é de um ônibus. No ônibus, que o ônibus está parado. Então, temos dois casos. Né? Vou falar o exemplo de dois casos. Tem um ônibus lá que ele está parado e de repente arranca para, para uma direção. Então vamos supor que você está lá em pé no ônibus parado e ele arranca na direção, pega a direita. De repente faz um movimento brusco para a direita. E se você está lá em pé, o que é que acontece com você? A resposta é que provavelmente você vai cair para a esquerda. O ônibus virou bruscamente para a direita e você lá em pé descuidado vai cair para a esquerda. O que é que explica isso? Né? A inércia. Você estava parado lá e seu corpo vai tentar permanecer em repouso. Então, se o ônibus vira rapidamente, bruscamente para a direita, seu corpo vai tentar manter você em repouso e puxar, fazer uma força para a esquerda, né? Então, essa inércia aí o resultado disso é a queda para o lado esquerdo. E outra situação é quando o ônibus está em movimento, você está lá em pé, então você está com movimento em relação ao universo, né, ao solo, e de repente o ônibus freia bruscamente, você está lá solto, a sua tendência vai ser agora continuar no sentido do movimento, vai ser ir para frente, né, cair para frente. É porque também por causa da inércia, seu corpo estava em movimento e ele vai tentar mantê-lo em movimento por causa do princípio da inércia, você estava em equilíbrio dinâmico e de repente teve uma mudança na situação, né? E por causa disso ocorre essa queda aí, né? Então esse princípio da inércia é teórico, mas explica os fenômenos, como o universo se comporta. E aqui, na segunda lei de Newton, a gente tem mais uma formulação, né? Que aí é a principal aplicação nesse estudo. Então vamos com calma aqui. A segunda lei de Newton apresenta para a gente o princípio da dinâmica, que diz que quando uma força é aplicada a um corpo, ele adquire aceleração. Então, a gente está lá em uma situação, um objeto parado, e foi aplicada uma força.
E aí, o que explica ele se movimentar? Ele fica com a velocidade porque ele adquiriu aceleração. Então a gente vê desde já que a força está relacionada com essa aceleração. E a aceleração adquirida é no mesmo sentido da força resultante. Então podemos ter lá vários módulos de força, vários vetores de força aplicados em sentidos e direções diferentes, mas quando a gente consegue definir a resultante, é ela que me diz para onde a aceleração, em que sentido a aceleração está indo e, consequentemente, para que sentido e direção o corpo está se movendo. Então, o que é que a gente entende por força, né, até empiricamente, no nosso senso comum? É o empurrar ou puxar. Então, é a forma mais simples de aplicar uma força. Então, quando a gente empurra, quando a gente quer colocar algum objeto em movimento, a gente tem essa ação de com a mão empurrar, né? Ou com alguma parte do corpo empurrar. E isso é a aplicação de uma força. E o módulo da aceleração é proporcional a essa força aplicada. Então, se eu quero mover um objeto mais rápido, eu com certeza vou tentar empurrar ele de maneira mais forte para que ele vá mais rápido. Ou se eu não estiver com pressa lá, eu vou empurrando devagarzinho e a aceleração vai ser pequena também. E outro fator que influencia nesse movimento, né, nessa dinâmica aí, é a massa. E o que é a massa? É o que popularmente a gente conhece como peso, né? De algum objeto, de algum corpo, mas o conceito é de massa. O quanto, então a massa é o quanto um corpo é difícil, né? Apresenta uma dificuldade de ser aplicada a uma força. Se eu preciso empurrar mais para que o corpo ande, entre em movimento, né? Então, supomos lá que eu tenho um objeto com uma massa maior que o outro e eu quero manter a mesma aceleração. Né? Quero empurrar ele na mesma velocidade, no mesmo tempo lá, mas se um for mais tiver uma massa maior que o outro, eu vou mesmo assim, mesmo que a aceleração seja a mesma, o movimento seja no mesmo tempo, quem estiver empurrando o objeto mais com a massa maior, ele vai ter que aplicar uma força maior e, consequentemente, cansar mais, vai demandar uma força maior aí. Então, esses três fatores aí se relacionam dessa forma. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Acho que vocês todos já ouviram falar sobre isso, que essa é a segunda lei de Newton. Então, se eu tenho um objeto com a massa maior, eu preciso de uma força maior, aplicar uma força maior para que aquele objeto ganhe uma aceleração. E se eu aplico uma força maior, eu também imprimo uma aceleração maior na dinâmica desse movimento aí. Então a gente falou muito sobre o movimento uniforme, que era um movimento no qual a, a velocidade era constante. A, sendo, a, sendo a velocidade constante, o que é aceleração? É a variação da velocidade no tempo. Sendo a velocidade constante, a aceleração daquele movimento era zero. Então a gente viu lá na cinemática que o movimento uniforme possui aceleração zero. E aqui, se minha aceleração é zero, a minha força resultante também é zero. Então, o que explica aquele movimento ser uniforme? Eu não estar aplicando nenhuma força. Então, essa é a causa daquele movimento ser uniforme. Sem nenhuma aplicação de força, aquela velocidade permanece constante. Já se eu aplico uma força, significa que eu tenho uma aceleração e aí minha velocidade vai, vai ter uma variação, né? Vai ter essa variação. Então a gente praticamente estuda aqui um movimento com aceleração e constante. Muitas vezes a gente vai falar aqui o caso da aceleração constante que a gente viu lá também. Né? Então esse é um movimento uniformemente variado.
E aí, tendo definidas as duas leis de Newton, a primeira e a segunda lei aqui, o princípio da inércia e a relação, né, entre o princípio da dinâmica aqui, a relação entre a aceleração e a força e a massa, a gente consegue resolver os exercícios. E aqui eu separei 4 exercícios onde a gente vai aplicar esses conceitos e vendo como essas forças interagem, como se dessa força resultante essa aceleração. Então, nesse exercício 1 aqui, fala que a figura apresenta uma caixa de 5 kg com apenas duas forças atuando sobre ela. Então, supõe-se que a caixa está aqui sobre o solo e tem uma força, alguma pessoa, pode ser, ou qualquer outra força aí, ou qualquer outro tipo de aplicação de força, uma força de 5 newtons nesse sentido. Vamos supor aqui o sentido positivo do eixo x e aqui outra força no sentido negativo do eixo x. E a minha letra A pergunta: se apenas essas duas forças atuarem na caixa, qual será a força resultante? Para onde a caixa irá se mover? Então, o que é o princípio da superposição? É a gente transformar essas duas forças em uma só. E aqui, até intuitivo, né, saber que a força resultante vai ser 2 newtons para a direita, para o sentido positivo de x. Se eu tenho um módulo de 5 newtons nessa direção aqui, nesse sentido, quer dizer, e tenho 3 newtons no sentido contrário, a força resultante vai ter esse sentido da força maior subtraindo a que está no sentido contrário, né? Então a resposta aqui é que a força resultante será de 2 newtons e para onde a caixa irá se mover? Para a direita, né? Para o sentido positivo do eixo x. A letra B me pergunta qual a aceleração resultante. E aí, como a gente já viu, vou colocar aqui primeiro A. Então, 2 newtons, a força resultante, no sentido positivo de x. A letra B pergunta qual a aceleração resultante. A gente viu que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Portanto, a minha aceleração vai ser igual a força resultante sobre a massa. E a força resultante, a gente viu que temos duas forças atuando, mas a resultante, que é o que importa para a gente, para esse cálculo aí, a força resultante vai ser de 2 newtons. E a massa, eu tenho aqui que é de 5 kg. Então, minha aceleração, como definimos na segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Minha aceleração vai ser essa força resultante, 2 sobre 5, que me dá 0,4 metros por segundo ao quadrado. Esse é o meu resultado, 0,4 metros por segundo ao quadrado. E em que direção vai ser essa aceleração? É na direção da força resultante, e por isso que o movimento se dá para cá, né? Então, tudo isso está relacionado, todos esses conceitos, essas grandezas aí estão relacionadas. Se eu aplico essa força resultante para cá, minha aceleração também, por definição, a aceleração é no sentido da força resultante, e isso explica, se eu tenho aceleração para cá, minha velocidade também vai ser nesse sentido aqui. Então, isso explica a interação aí da força e do movimento, né? E aqui, a minha letra C pergunta, se uma terceira força também agir sobre a caixa, qual deve ser o seu módulo e a orientação para que a caixa fique em repouso? Então aqui é uma situação que eu quero que, digamos que eu tenho duas pessoas, cada uma puxando para um lado, e eu quero que ninguém ganhe a batalha aí, ficasse em repouso, não fosse para canto nenhum a caixa. E aí, logicamente, teria que essa força aqui ser igual a que está sendo aplicada aqui. E aqui, então, vai ser justamente aquela diferença da letra A, que eu teria que aplicar aqui 2 newtons nesse sentido. Então, a resposta da minha letra C vai ser 2 newtons
no sentido de menos x. Eu teria que aplicar 2 newtons para cá, para que esse objeto aqui ficasse em repouso, né? Então, essa é a maneira mais básica de apresentar, da lei de Newton, né? De a gente entender a lei de Newton, esse conceito de força resultante. E vamos olhar outra forma agora, que aí vai ser objetos, as forças em sentido, em outras direções. Aqui a gente só mudou o sentido, mas agora a gente vai apresentar o caso em outras direções. E aqui a gente vê, então, para isso, para essas situações que a gente estudou lá no começo, a decomposição de vetores, seno, cosseno, como a gente fazia essa decomposição. Então vamos olhar aqui agora. O exercício 2 já me diz: a figura apresenta um bloco de 10 kg com apenas duas forças atuando sobre ele. Então temos aqui a força 1 de 5 newtons fazendo 60 graus com o eixo X e a força 2 com 12 newtons fazendo 0 graus, né? Está na direção X no sentido mais X. E aqui me pergunta, calcule o módulo e a orientação da força resultante. Então, a gente precisa decompor essa força aqui para saber qual o módulo e a orientação dessa força aqui, né? A decomposição, como a gente estudou, a decomposição de um vetor no sentido x é feita pelo o módulo vezes o cosseno do ângulo. Então, desenho esses triângulos, se precisar revisar, está aí no seu caderno. E para o sentido y é o módulo 5 newton vezes o seno do ângulo. Então vamos escrever isso aqui. Eu vou chamar de F1x, que é essa força aqui na direção x, né? Vai ser igual a módulo de F1, vezes o cosseno de 60. 60. Isso aqui vai ser 5 vezes 1 meio, né? Cosseno de 60 é 1 meio, então 5 sobre 2. E aqui vai me dar 2,5 nesse sentido aqui, no sentido positivo de x. E F1y vai ser vezes o seno. Então, F1 vezes seno de 60, que é igual a 5 vezes raiz de 3 sobre 2. Isso aí vai me dar 2,5 raiz de 3. 2,5 vezes 1,73 aproximadamente, que vai me dar um resultado de 4,33 newtons, no sentido positivo de y. Então, essa força aqui, tanto está sendo aplicada nesse sentido aqui positivo de x, quanto no positivo de y. E aí, a minha força resultante vai ser... A gente apresentou o conceito de versores, né? Que I representa o sentido de x e J representa o sentido de y. Então, vai ser F2 mais F1x na direção I, mais, porque o F2 só tem a direção x mesmo, mais F1y na direção J. Isso aí vai me dar F2 é 12 mais 2,5 vai me dar 14,5 na direção I, mais, quanto foi aqui? 4,33 na direção J. Então, em termos dos versores unitários, essa aqui é a minha força resultante.
mas eu preciso saber o módulo dessa força resultante, né? E aí, como a gente apresentou, esse módulo é dado por Pitágoras, né? A raiz da direção x ao quadrado mais a direção y ao quadrado. Isso é a regra do paralelogramo lá do vetor resultante, né? Eu tenho uma parte na direção x e outra na direção y, e eu fazendo a regra do paralelogramo vai me dar um retângulo que começa da aí para eu saber o resultante começa da origem até o extremo. Então vai me dar uma diagonal que é definida por esse vetor, por Pitágoras desses versores aqui, né? Dos que estão multiplicando os versores. Então a força resultante vai ser a raiz de 14,5 ao quadrado mais 4,33 ao quadrado. Isso aí me dá aproximadamente 15,1 newton. Então a força resultante desse movimento todinho aqui vai ser 15,1 newton. Vai ser nessa direção aqui mais ou menos, e aí a gente vai calcular esse ângulo, essa direção, porque a gente calculou aqui o módulo e a orientação. E a orientação é dada por, a gente tem um triângulo com Pitágoras lá, fazendo o Pitágoras, então a gente tem um cateto adjacente e um cateto oposto, que é o y, né, o sentido y, que é esse 4,33, é o meu cateto oposto, e 14,5 é o cateto adjacente. Isso aqui com a hipotenusa sendo essa força resultante, né? Então, para eu saber esse ângulo alfa, chamado de ângulo alfa, ele é a tangente do cateto oposto, sobre cateto adjacente. Isso aí vai ser a tangente de 4,33 sobre 14,5. E aí eu vou obter aqui 0,3, sendo que na verdade aqui é o arco tangente, né? Vou só explicar. Vou fazer aqui. A tangente desse alfa, tangente de alfa, vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, fazer aqui tangente de alfa é igual a 4,33 sobre 14,5. Então a tangente de alfa será igual a 0,3, certo? E aí, para eu descobrir quem é alfa, que eu quero saber, né? Eu já tenho a tangente, eu quero saber quem é alfa. Alfa vai ser igual ao arco tangente. A gente apresentou esse conceito aí de arco tangente e na calculadora mesmo a gente consegue, né, descobrir. Então o alfa vai ser igual ao arco tangente de 0,3. Aqui eu tenho a tangente de um ângulo me dá 0,3. Então eu quero saber esse ângulo, então, vai ser o arco tangente desse 0,3, certo? E aí, colocando isso na calculadora, vai me dar algo 16,1, 16,2, algo assim, grau. Certo? Pronto. E aqui minha questão pediu, né, o módulo, que foi o 15,1, e a direção vai ser 16,1 grau, vai ser algo nesse sentido, né? Essa força resultante vai ser algo por aqui, algo
por aqui, 16, 1 grau nesse sentido aqui. E a aceleração resultante. A gente vem aqui, letra B, que a aceleração também vai ser nesse sentido, então esse objeto aqui ele vai se mover nessa diagonal aqui, que é o sentido nordeste, né? Olhando lá a rosa dos ventos, seria no sentido para o leste e norte ou nordeste. A aceleração resultante. A aceleração vai ser igual à força resultante sobre a massa. Que aí vai ser a força resultante tem 15,1 e a massa 10 kg. Então minha aceleração vai ser 1,51 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Então isso aqui vai explicar, no caso de cinemática eu apenas ia dizer, né? Dizer que minha aceleração era essa, ia pedir para calcular o tempo, a distância que tinha percorrido. Aqui a gente está preocupado o que fez aquela aceleração ter esse valor, né, ter esse resultado. Que aí foram essas forças que a gente abrange o estudo lá de vetores, a soma vetorial, os versores, a gente aplica tudo que a gente aprendeu até agora e encontra a causa que fez essa aceleração, ter esse resultado aí. Bom, outra forma, outra aplicação do que a gente viu até agora é essa questão. Uma partícula de 0,15 kg se move ao longo de um eixo x de acordo com a seguinte função horária. A gente aprendeu bastante, trabalhou bastante com função horária. No instante 3,4 segundos, qual a aceleração resultante? Isso aqui a gente já viu, não tem nada novo. Para a gente saber a aceleração, tendo a função horária, a gente deriva duas vezes, né? Então, se a gente derivar a primeira, vai ter a função da velocidade, derivando a segunda, vai ter a aceleração. Então, eu vou derivar aqui a primeira vez. Aqui, menos 3 é 0, mais 2t é 2, mais 4t ao quadrado fica mais 8t, menos 3t ao cubo fica menos 9t ao quadrado. E a aceleração, a função da aceleração vai ser a derivada disso aqui. Então vai ser 2 é 0, mais 8t, 8, menos 9t ao quadrado fica menos 18t. Então essa é a função da aceleração. E aí pergunta a aceleração no instante de 3,4 segundos. Aceleração no instante de 3,4 vai ter igual a 8 menos 18 vezes 3,4. Fazendo essa conta aqui, vou ter só um instante. Cinquenta e 53,2 menos, né? Menos 53,2. Esse menos indica que a minha aceleração está sendo no sentido negativo do eixo x. Calcule o módulo e orientação da força resultante. Então, se a gente já tem a aceleração, a gente já tem essa orientação da aceleração, que é no sentido negativo desse eixo x. Então, aí a gente já tem a força, né? A orientação da força, que também vai ser no menos x. E aí calcular o módulo, com apenas a aplicação do que vimos até agora. Esse resultante vai ser igual a massa vezes aceleração. E se a força nesse instante aqui, né? Então essa força está provocando essa aceleração de menos 53,2 nesse instante.
E aí uma partícula, o que poderia ser essa força, né, poderia estar me provocando essa força no sentido negativo, poderia ser a energia que um elétron ganhou ou que perdeu, algo nesse sentido aí. E aí calculando essa aceleração, a partícula de 0,15 quilos vezes 53,2. Então, meu módulo, né, vai ter aproximadamente 8 newtons, no sentido menos x. Esse sinal negativo aqui vem para cá. Então, meu módulo é 8. Aqui que é o módulo. E no sentido menos x. Vai ficar bem explicado aí. Bom, então essa questão envolveu praticamente tudo, né, que estudamos até agora. Só não envolveu diretamente o vetor porque o sentido era num só, né, numa direção só, a direção era uma só e no sentido. Então não envolveu o estudo de vetores, mas envolveu a cinemática, as funções horárias e o conceito de força, aceleração e massa, né, a lei de Newton. E o outro exercício aqui foi esse aqui, o 4. Um objeto de 3 kg está sujeito a 3 forças que lhe imprimem uma aceleração. Então tem essa aceleração aqui, menos 8 na direção de menos x, né? Menos 8i, mais cj, então 6 na direção de y. Se duas forças são 30i mais 16j Newton e menos 12i mais 8j, qual a terceira força? Então, como é que eu vou resolver isso com essas informações todas aqui, né? Primeiro, eu vou fazer a massa vezes a aceleração para descobrir qual a minha força resultante. Então, vou aqui. A minha força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração, que é a massa de 3, a massa é escalar, vezes menos 8i. Então, isso aqui é um produto escalar, né? Aplica-se a propriedade distributiva, menos 8i mais cj. Então, essa minha força resultante vai ser menos 24 na direção. Vou colocar aqui 24 na direção de menos i, isso é a mesma coisa, mais 18 na direção de j. Beleza? E aí eu já tenho o resultado da minha força resultante, e aí a minha força resultante vai ser a somatório, né, das forças. Força resultante é o somatório de todas as forças aplicadas. E aí minha força 1 é fazer aqui. Força resultante eu já tenho, é 24 na direção de menos i, mais 18 na direção de j. Isso aqui é igual a F1, que é 30 na direção de i, mais 16 na direção de j, mais 12 na direção de menos i, mais 8 na direção de j, e aqui eu vou colocar mais F3x na direção de i, mais F3y na direção de j. E o que a gente quer saber é justamente esse F3x e F3y. Qual a terceira força? Então, eu fico com F3x na direção de i
mais F3y na direção de J. Eu vou passar todos esses que eu já tenho para o outro lado, mudando o sinal, né? Então eu tenho 24 menos I. Então eu vou juntar tudo que tem I. Vou colocar o I em evidência. Fazer o seguinte, menos 24. Aqui esse 30 passa negativo. Então fica menos 30. E esse 12 passa positivo, mais 12. Todos esses na direção I. E aqui na direção J, 18. O 16 passa negativo. E o 8 também negativo. Vezes o J. Então, meu f3x, que está multiplicando I, vai ser igual a quem estiver multiplicando I aqui. Não exatamente multiplicando, né? Mas estiver na direção desse, no sentido, quer dizer, no sentido desse versor I. Então, f3x vai ser igual a menos 24 menos 30 menos 54, mais 12 dá menos 42. Menos 42 newton. E F3Y vai me dar 18 menos 16 dá 2. 2 menos 8 menos 6. Menos 6 newton. Então, a força 3 é menos 42 I menos 6J. Então, para que esse movimento esse objeto de 3 kg tivesse essa aceleração, as forças que estão atuando sobre ele teriam que ser essas aqui, né? F1, F2 e esse F3. Então, foi isso que a questão pediu. E aí, para eu calcular a resultante, né, seria a raiz de 42 mais 6 ao quadrado. Isso aí, só fazendo aqui rapidamente, seria a raiz de 1800, que dá 42,5 aproximadamente. Então seria minha força resultante no módulo, né? Algo assim. Então, com isso a gente apresentou, conseguiu fazer uma aplicação do que a gente queria propor, né, que a gente estava proposto a apresentar. Apresentamos as leis de Newton e vendo como elas interagem e como elas podem ser vistas em questões, né? Principalmente a força, a direção da força, a direção da aceleração, os sentidos e os módulos dessas três aí principais grandezas do nosso estudo. Então, tem mais exercícios na lista de exercícios, né? Coloquei mais. Procurem, querem estudar mais no Halliday, que é a base, né, do nosso curso. Tem vários exercícios que eu peguei de lá, até esses aqui também. Então, o livro Halliday, o livro da nossa disciplina. Então, para aprimorar esse estudo, para fazer mais, né, treinar mais exercícios, tá tudo lá no Halliday. E aqui, concluindo nossa aula, apresentando algumas forças especiais, que são os casos da aplicação das leis de Newton, né? Essas forças, então, começando aqui, temos esses 4 tipos, começando pela força-peso. A força-peso é a que está mais presente na natureza, no nosso universo. Ela explica o porquê de um corpo que está no ar ser atraído, né, para o chão. Se um corpo que está com uma certa altura, a tendência dele vai ser descer. Por que isso? Por causa da força-peso. Então, essa força está sempre presente. Se então você tem um objeto com a massa e a minha força resultante, que é normalmente massa vezes aceleração,
No caso da força-peso, fica massa vezes a gravidade, que a gravidade, né, como a gente sabe, é uma aceleração. A gente já estudou isso aí na aula anterior, a aceleração da gravidade. Então, no caso dessa força-peso, a gente vai aplicar mais esses tipos de forças em questões mais para frente, nas aplicações das leis de Newton. Mas só dando uma pequena introdução aqui, né? Então, força-peso é a massa vezes a gravidade e explica o porquê de um objeto que está com certa altura ele ter essa tendência a descer. E também, se eu tento segurar no ar duas bolas, por exemplo, e uma tem uma massa de 5 quilos e outra de 10, meu braço vai cansar segurando mais a de 10, porque eu vou precisar fazer uma força maior, né? Manter essa força maior, por causa que eu tenho uma força-peso maior, porque por causa da minha massa eu tenho uma força-peso maior no sentido negativo do y, eu tenho uma força-peso me atraindo aqui, me puxando. E eu vou ter que aplicar uma força maior para igualar essa força, que digamos seria menos 20. Eu teria que aplicar 20 newtons para cima, o que me cansa mais meu braço, né, para manter em repouso, do que uma bola que tenha uma massa menor e demandasse 10 newtons, por exemplo. Então esse é o conceito aí apresentado da força-peso. Outra força é a normal. Isso aqui é mais difícil de a gente visualizar, mas ela está sempre presente em situações que temos massa, algum corpo, sobre uma superfície. Então, seja a superfície que for, se eu tiver um corpo sobre ela, eu tenho essa força normal atuando. Então, no chão, se eu estou andando aqui sobre o solo, eu tenho essa força normal empurrando para cima, que normalmente essa força normal se iguala ao peso, e aí eu consigo caminhar, né? Consigo ficar nesse solo, consigo ficar na superfície. Se eu não tivesse essa força normal, não é o caso, né? Mas porque ela sempre vai existir. Mas supondo que eu não tivesse essa força normal, então o solo, né? Tipo, ia meio que se abrir. A superfície iria se abrir, porque a força-peso está sempre para baixo. Então, quando chega no solo, tem algo que se deforma. Então, por mínimo que seja, esse solo se deforma e me empurra para cima. A situação mais fácil de visualizar isso tem até um exemplo no nosso livro, que é um colchão. Então, se eu fico em pé sobre um colchão, esse colchão se deforma, então a gente consegue visualizar melhor essa deformação e me aplica uma força para cima. Então, ele absorve esse peso que eu estou imprimindo sobre ele e me impõe uma força para cima. Então, a normal é no sentido contrário do peso em situações da superfície, né? Se eu tenho outras forças me empurrando para cima, seja um elevador ou alguma corda, então a normal não é igual ao peso. Tem outras forças mantendo esse equilíbrio. Mas isso a gente vai ver mais detalhadamente mais para frente, né? Na nossa seção 2.2, 2.3, eu acho. Outra força é o atrito, que a gente já falou mais para frente, mas no começo da aula, né? O atrito é a resistência que o chão imprime, né? Não só o chão, mas a superfície, a resistência que essa superfície apresenta contra o movimento. Por mínima que seja, mas ela sempre está atuando. Então temos o atrito dinâmico e o atrito estático. Então, quando a gente tem lá um corpo que está sempre em repouso, se ninguém precisa ser aplicada uma força para vencer esse atrito estático, para que o corpo seja colocado em movimento. E tem um atrito dinâmico, que é no sentido contrário, que se o corpo está lá se movendo, ele tem que vencer esse atrito dinâmico. Então, cada superfície, cada corpo lá tem seu atrito específico. Então, ele tem que vencer esse atrito dinâmico para que ele continue em movimento, né? E se o atrito se não tiver
uma continuação da aplicação da força. Então, resumindo, apliquei uma força para tirar um corpo do movimento, do repouso, quer dizer. Então, o corpo tinha lá um atrito estático. Eu precisei aplicar uma força para vencer esse atrito estático, aí o corpo entrou em movimento. E após isso, eu parei de aplicar essa força. E aí, o atrito dinâmico vai começar a agir sobre esse movimento e fazer com que esse movimento vá aos poucos se encerrando, né? Seja desacelerado, tem essa força de atrito que vai desacelerando, e aí quando a velocidade chega a zero, o corpo volta ao repouso. Então, de maneira resumida, esse é o atrito, esse é o conceito. E a tração é a força através de cordas, fios, algo nesse sentido. Né? Se eu aplico uma força a um corpo, se eu tento puxar esse corpo através de uma corda, toda a minha força está nessa corda, não no corpo diretamente. E aí essa corda que impõe uma força de tração sobre esse corpo. Então, esse é o conceito. E aí ficam apresentadas essas forças especiais, que são a maior parte da nossa aplicação, das aplicações da lei de Newton. E mais para frente vamos trabalhar melhor com elas. Dito isto, era o que estava proposto para a aula de hoje. Recomendo que vocês assistam aí, vejam os slides que eu já coloquei, prestem atenção nos exercícios, procurem no livro para aprimorar, né? E é isso. Aproveitem esse tempo para manter os estudos em dia. Eu confesso para vocês que é muito mais difícil dar aula nessa modalidade, né? Todos esses exercícios que eu fiz aqui, que demora bem mais tempo fazendo por aqui no bloco de notas, esse tempo seria bem menor no quadro, então mais difícil se adaptar a dar aula nessa forma aqui sem estar com ninguém à frente, é até estranho. Então está sendo é um esforço, né, que estamos fazendo aí. Então espero que aproveitem, vocês façam um bom uso e que o conhecimento, que é o objetivo, né, que o conhecimento seja repassado e que vocês aprendem e possam aplicar aí ao longo da vida de vocês, ao longo do curso. Então é isso, pessoal. Boa noite. Dúvidas, você pode entrar em contato. Tem um canal lá, né? Tem o Ava, tá? Pode mandar mensagem lá. E é isso. Boa noite. Fiquem com Deus. Até mais.